Se segura aí, pessoal, que nesse vídeo eu vou trazer aqui o Alexandre de Moraes falando sobre o jornalista Paulo Figueiredo, que está hoje exilado nos Estados Unidos e mora lá, obviamente, né? Então ele não pode vir ao Brasil, teve o passaporte brasileiro confiscado, contas congeladas e ele também tem uma ordem de prisão em aberto, pessoal. Então pesou demais para o lado do jornalista Paulo Figueiredo. Eu vou trazer o Moraes aqui falando sobre o que está acontecendo em relação ao Paulo Figueiredo e o envolvimento dele nessa trama golpista aí que a gente está vendo no STF. Vamos ouvir aqui. Vazou a carta aos comandantes, a carta golpista. O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação, também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, prisão preventiva decretada contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. O Paulo Figueiredo, a gente sabe que ele é repórter, a gente sabe que ele trabalhou na Jovem Pan, no programa Pingos no I, né? E hoje ele faz o programa próprio dele na plataforma YouTube. Né? Que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Jovem Pan, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Pessoal, de alguma forma, né, o Paulo Figueiredo tinha relacionamento, ou tem relacionamento com pessoas nas Forças Armadas, né, que vazavam algumas informações para ele, né, mas claro que ele só trazia o que podia ser falado. Né? Ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, que é muito importante isso que descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre Núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o Núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu mostro também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que só o Mauro Cid, em algum momento, mandou que esse Correia Neto entrasse, olhasse o programa para entender quem seria exposto no programa, né? Então, né, segundo o Mauro Cid, o Paulo Figueiredo iria expor militares nesse programa aí, Pingo nos Is, né? O denunciado no Núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28/11, expôs os nomes dos militares, ou seja, expôs criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o então comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Ministro... pessoal, então, teoricamente, essas pessoas não queriam aderir, né, ao que o Bolsonaro estava propondo. Né? Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Is, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando
parte da população contra eles, dizendo que eles devem. Pessoal, essa é a tal da liberdade de expressão, né? Então, jornalista, enfim. Não sei se vocês lembram na época do Bolsonaro, o que os jornalistas falavam, né? Do Bolsonaro. Então, pessoas públicas estão expostas, né? A comentários, né? Positivos ou negativos, né? Deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. E devemos nos lembrar... Então, segundo Alexandre de Moraes, o Paulo Figueiredo usou da audiência do programa para pressionar, né, de alguma forma, os comandantes das Forças Armadas para agir, né, em prol do que o Bolsonaro queria, né? Que aqueles oficiais, generais que defenderam a Constituição, como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados pelas bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto. Tá aí, pessoal. Então, Alexandre de Moraes, né, falando como é que funcionou a pressão que o Paulo Figueiredo fez através do programa Pingo nos Is, né? Então, deixa seu comentário aqui, o que você acha do que o Alexandre de Moraes falou, né? Você concorda, você discorda, me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal se você gostou do vídeo, tá? E também habilita o sininho para que o YouTube entregue para você cada vez que sair um vídeo novo, e no caso é todos os dias às 13 horas e também às 19. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.